pessoal, vamos para a nossa primeira aula de teste, né, os testes propedêuticos dos membros inferiores, e a gente vai ver alguns poucos da coluna que também aparecem em concurso público. A gente vai ver os principais membros inferiores, não tem como aqui a gente esgotar todo o conteúdo, mas os que mais caem em concurso público. Então vamos começar com o teste de Thomas, é um teste para avaliar a mobilidade do quadril. Então ele vai ser positivo quando você observar a flexão do joelho da perna que não está com o quadril flexionado. Então, flexão do joelho contralateral com a tensão e flexor do quadril. Então, o paciente fica deitado em decúbito dorsal, se faz uma flexão do quadril e aproxima o membro em relação ao corpo. Então, se a gente observar o joelho fletindo do membro contralateral, é um teste positivo, é indicativo do encurtamento dos flexores do quadril. Então, teste de Thomas, avaliar o encurtamento de flexores. Então, faz uma flexão do quadril, aproximando o membro inferior do peito, e você vai ter a flexão do joelho contralateral, como a gente consegue ver nessa segunda imagem em relação à primeira, teste de Thomas. O teste de Elie, a gente também vai observar encurtamento, aqui no caso agora do reto femoral. Então o paciente vai ficar em decúbito ventral, com o joelho em flexão, e o terapeuta vai fazer uma força para aproximar, aumentar ainda mais, né, essa ADM passiva de flexão do joelho. E aí se o paciente tiver a elevação da espinha ilíaca antero-superior da maca, né, descolar o quadril em relação à maca, isso é positivo como encurtamento do reto femoral. Então, teste passado, teste de Thomas, encurtamento dos flexores do quadril, iliopsoas, e o teste de Elie, paciente de decúbito ventral, o terapeuta ele vai fazer uma flexão do joelho, o terapeuta vai, de forma passiva, aumentar essa angulação, né? E aí ele vai levantar a espinha ilíaca antero-superior da maca, teste de Elie. Outro teste para ver mobilidade relacionado ao quadril. Então o paciente vai fazer uma abdução do quadril, né, deitado em decúbito lateral, e o terapeuta vai soltar a perna. Então, se a perna tiver algum travamento, não descer de forma uniforme, é sinal de que tem alguma questão aqui no trato iliotibial, um travamento aqui no componente lateral da perna que está impedindo essa movimentação. Esse é o teste de Ober. Então, o paciente de decúbito lateral, o avaliador vai realizar a abdução do quadril e solta e observa o movimento de descida. Então, teste de Ober. A gente já viu de Thomas, de Elie e o de Ober. Agora vamos ver um teste irritativo já para acometimento da sacroilíaca. Então, o paciente de decúbito dorsal vai ficar com um membro estirado, o outro vai fazer uma flexão, rotação lateral com abdução, de forma que vai ficar com o tornozelo a nível próximo da região patelar, né, do membro que está estendido. Então, aí o terapeuta vai fazer uma força no sentido da maca com uma mão, e com a outra mão vai estabilizar o quadril. Então o paciente vai sentir uma dor a nível lá de coxo femoral sacroiliaca. Isso aí vai ser um indicativo de uma inflamação, de alguma alteração nessa região. Então o paciente de decúbito dorsal realiza flexão, abdução com rotação lateral. O avaliador vai forçar a rotação da pelve e estabilizar a contralateral. Então ele vai sentir dor na articulação do quadril ou na articulação sacroiliaca. É indicativo de alguma sacroiliite, alguma disfunção a nível do sacro e coxo femoral. O teste de Trendelenburg é o teste que mais cai em concurso público. Então, fazendo um levantamento de duas bancas, a OCP e da Consulplan, onde a gente viu mais de 1000 questões, e eu acho que tinha 3 a 4, se não tivesse 5 questões do teste de Trendelenburg. Então, cai bastante. É um teste de estabilização. Então o paciente ele vai ficar com um membro apoiado e retirar outro membro, e a gente vai observar se tem um desalinhamento das espinhas ilíacas pósteros superiores. Então, nesse caso aqui, se tiver um desabamento, essa daqui ficando menor, é indicativo da fraqueza do glúteo médio do lado que vai estar com o membro apoiado. Então, como não está com o membro apoiado, o outro lado, então para contrair aqui esse músculo para estabilizar o lado controlado, lateral. Certo? Então, teste de Trendelenburg, dor na pelve, de apoio ou queda dessa pelve. Então, com apoio unipodal,
a tendência da pelve aqui é cair. Se essa pelve cair, é sinal que o glúteo médio do lado que está com o membro apoiado está acometido. Ok? Vamos agora ver dois testes mais relacionados com a pediatria. O sinal de Alice, alguns falam, ou o teste de Galeazzi. Então, criança deitada decúbito dorsal, com os membros fletidos e os pés apoiados próximos, para observar se existe diferença do tamanho do membro, né? Então, é um teste de avaliação positivo, quando você observa o tamanho do membro, que aí vai ser relacionado com a diferença do tamanho desse membro, ou então alguma alteração a nível da articulação coxo-femoral, uma displasia, alguma alteração específica que vai estar relacionado. O teste de Ortolani, bem famoso também, um teste irritativo, vai sentir um clique palpável e muitas vezes ou audível e muitas vezes palpável, né? O terapeuta vai sentir, então a criança deitada decúbito dorsal, o avaliador vai fazer o movimento de flexão com abdução do quadril bilateral, vai sentir esse clique, é como se fosse o posicionamento nesse quadril que está subluxando. Então esse é o teste de Ortolani. Então a gente terminou esses testes em relação ao quadril, né? A gente viu o teste de Thomas, o teste de Elise, o teste de Ober, o teste de Patrick Faber e o teste de Trendelenburg, e vimos também o de Galeazzi e o de Ortolani. Agora vamos ver testes específicos para o joelho. Então, o teste de compressão de Apley, o avaliador, né, vai posicionar o paciente decúbito ventral, fazer a flexão do joelho, e aí o terapeuta vai fazer uma força, né, a nível para baixo e fazer rotação medial e rotação lateral. Sentindo dor na rotação medial, significa dizer que é um comprometimento no menisco medial. Sentir dor com a rotação lateral, significa dizer que é um comprometimento do menisco lateral. Ou seja, um teste de compressão de Apley. Aqui outro teste para ver a alteração de menisco, teste McMurray. Então, a gente vai observar sempre a dor medial ou lateral do joelho. Então, o paciente decúbito dorsal vai fazer do movimento de extensão do movimento de flexão para o movimento de extensão com desvio, com rotação medial e rotação lateral. Com a dor na rotação medial, você vai observar um teste positivo para a patologia no menisco medial e com rotação lateral no menisco lateral. Esse é o teste de McMurray. Então, faz a flexão, extensão do quadril com a rotação lateral e depois a extensão do quadril com a rotação medial. Na rotação lateral a gente vai avaliar o menisco lateral e na rotação medial a gente vai avaliar o menisco medial. Então esses são os dois principais testes, teste de compressão de Apley e McMurray para avaliar cometimentos do menisco, né? E aqui temos o teste de gaveta anterior e teste de gaveta posterior, que é para observar e avaliar o comprometimento dos ligamentos, né? Ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior. Então, o paciente vai ficar deitado com a perna fletida, o terapeuta estabiliza o membro inferior, o pé no caso, né? Então vai fazer uma tração anterior para testar o ligamento cruzado anterior e posterior para observar uma frouxidão no ligamento cruzado posterior. Então, esse teste não é muito específico, principalmente o gaveta anterior. O próximo teste ele é mais específico, mais sensível para avaliar a lesão de LCA, porque aqui você vai ter os músculos isquiotibiais que muitas vezes eles vão segurar, estabilizar, impedindo a anteriorização da tíbia no gaveta anterior, e aí pode dar um falso negativo. Então, o teste mais específico para LCA é o teste de Lachman. Então, o paciente decúbito dorsal, o terapeuta ele vai fazer uma ligeira flexão da perna para como se fosse destravar, né? E vai fazer um movimento para observar se existe uma frouxidão articular ou se o paciente vai sentir dor em relação a uma lesão parcial ou total do LCA. Então, de 15 a 30 graus de flexão, esse é um teste que cai bastante também, porque está relacionado com o ligamento cruzado anterior, né? Um dos principais acometimentos do membro inferior, que a gente até vai ver mais informações na aula de ortopedia, mas é um teste que cai bastante juntamente com o teste de Trendelenburg. A gente viu o teste de compressão de Apley, agora a gente vai ver o teste de distração de Apley. Então, no teste de compressão de Apley, a gente avaliou alterações do menisco. E no teste de distração de Apley, a gente vai avaliar disfunções no
ligamento colateral lateral e no ligamento colateral medial, certo? Então, o posicionamento do paciente vai ser o mesmo, em decúbito ventral, com o joelho em 90 graus de flexão, e agora o terapeuta vai fazer uma força para cima, né, tracionando esses ligamentos que vão estar no compartimento medial e lateral do joelho. Então, vamos fazer o seguinte, né, para a gente entender. Ele vai fazer uma tração e uma rotação medial. Quando o terapeuta faz uma rotação medial, você aproxima, né, aqui, então você deixa o menisco, o ligamento colateral medial frouxo e você tende a tensionar o colateral lateral. Então, quando você faz uma rotação medial, você está testando o ligamento colateral lateral, certo? E se você fizer ao contrário, né, uma rotação lateral, você vai deixar o ligamento colateral lateral frouxo e vai estar tensionando o ligamento colateral medial. Então, dessa forma que você vai avaliar com uma tração e rotação lateral para avaliar o colateral medial e rotação medial para avaliar o colateral lateral, ok? Então, os testes para ligamento do joelho, a gente vai ter o gaveta anterior, gaveta posterior, gaveta anterior para ligamento cruzado anterior, gaveta posterior para ligamento cruzado posterior, teste de Lachman para cruzado anterior e o teste de distração de Apley para os colaterais, colateral medial, colateral lateral. No tornozelo, a gente também vai ter o teste de gaveta anterior e posterior. Então, quando a gente faz a gaveta posterior, a gente vai estar observando, quando você faz a gaveta posterior, o talo fibular anterior que segura aqui, e quando você faz a gaveta anterior, você vai estar testando o talo fibular posterior, certo? Então, é a mesma ideia da gaveta para o joelho, então estabiliza aqui o calcânio, você faz a pressão na tíbia, uma possibilidade, então você vai fazer uma pressão posterior, você vai tensionar o ligamento talofibular anterior. Quando você faz uma pressão para anterior, você está testando aqui atrás o ligamento talofibular posterior. E aí, se você observar uma frouxidão, é indicativo de uma lesão parcial ou total. Sempre comparar os dois membros para observar se não é uma condição natural do paciente. Então, para finalizar dos membros inferiores, o teste de Thompson também é para observar se existe alguma lesão no tendão calcâneo, né? Então, você vai, o paciente em decúbito ventral, o joelho flexido em 90 graus, e aí você vai apertar o músculo da panturrilha e você vai observar um movimento no calcâneo, movimento no pé. Se ao apertar você não tiver no movimento, então é um sinal positivo de que você tem uma lesão do tendão calcâneo, uma ruptura desse tendão e não vai ter movimento do calcanhar e do pé. Agora vamos ver alguns testes da coluna. Então aqui o teste de compressão cervical. Então o paciente sentado, o terapeuta vai fazer uma pressão caudal inferior e ele vai sentir dor no trajeto do nervo no plexo braquial, indicativo de acometimento de raiz nervosa, né? Então vai ser um teste irritativo, provocativo e vai sentir dor. O teste de distração cervical é o contrário, então o terapeuta vai fazer um movimento superior, né? Superior, e aí no caso, se o paciente sentir um alívio dos sintomas, ou seja, ele está abrindo os espaços intervertebrais, né? Então é indicativo que ele foi positivo, que o paciente apresenta um acometimento de raiz que está sendo comprimida, e ao realizar um movimento, né, de tração, de abertura desses espaços, o paciente vai sentir um alívio. Isso é indicativo também de positividade. O teste de Schober para avaliar a mobilidade da coluna lombar. Então, o avaliador vai lá nas espinhas ilíacas postas superiores, pega o ponto central e marca 10 centímetros para cima. Então, isso na posição vertical. 10 espinhas ilíacas postas superiores, pega o meio, marca 10 centímetros para cima e depois solicita o movimento de flexão do tronco e verifica essa distância novamente. Então, se tiver uma variação de 5 centímetros, é sinal de mobilidade ok. Se for menos do que 5 centímetros, é sinal que existe uma hipomobilidade na região lombar. O teste de estíbulo também é para avaliar essa mobilidade, sendo que em vez de ver só a região lombar, ele vai ver a região torácica também.
Então, espinhas e ligas pós-superiores, pega o centro, marca, e você vai lá em T1 e também marca e você vai observar essa distância. Então, a distância de um até o outro. Pede para ele fazer o movimento e verifica a distância novamente. Então, se você tiver uma variação de 10 centímetros, é positivo, ou seja, que existe uma boa mobilidade, mas menor do que 10 centímetros é sinal que você tem uma variação, uma diminuição da mobilidade na região torácica. Para finalizar a nossa aula de hoje, vamos falar o teste de Lassègue, um teste para ver o acometimento de raízes nervosas lombares, né? Não é um teste muito específico nem sensível, mas aqui cai em concurso público, mas para a prática clínica não é muito recomendado porque pode dar falso positivo com algum encurtamento da cadeia posterior. Então você vai sentir uma dor no trajeto do nervo isquiático, isso e vai ser um teste irritativo, indica um comprometimento da raiz nervosa quando o terapeuta vai fazer uma elevação do membro inferior, uma extensão, né, do joelho com uma flexão do quadril, vai sentir dor lá na coluna, uma dor no trajeto do nervo, né, o nervo isquiático, na região posterior do membro inferior, e é muito utilizado, na verdade não é tanto utilizado na prática clínica hoje, ele não ser tão específico e sensível, mas cai bastante em concurso público. Então, eram essas informações na aula de hoje, nos encontramos na próxima aula, testes propedêuticos dos membros superiores. Tchau, tchau.